Boa noite, meninas. Hoje nós vamos falar sobre a qualidade do sono, né, e o que a aromaterapia pode nos ajudar na qualidade do nosso sono, tá? Aromaterapia e nós também. Vocês vão ver que nós também precisamos ter alguns cuidados. Bom, então como que nós vamos fazer para ter uma boa noite de sono, tá? E aí eu começo com algumas perguntas para a gente ir pensando nisso. Como está a sua qualidade de sono? Você acha que você dorme bem? Você tem um sono reparador? Você consegue acordar descansada no outro dia? E aí eu já falo aqui que eu não estou nesse nível, gente. Em casa está uma loucura, mas preciso melhorar. Qual horário vocês costumam dormir? Como está a alimentação? Até qual horário da noite vocês se alimentam? Isso também interfere no sono, tá? Então, a gente principalmente comer coisas que de difícil digestão tarde atrapalha o sono. Como está a sua suplementação? Às vezes a gente não dorme uma noite boa de sono porque está faltando suplementação. Como que é a sua cama? Sua cama tá boa? Seu colchão tá bom? Tá precisando trocar ou não? Seu travesseiro tá na altura certa? Então, são detalhes que a gente tem que observar, tá? Você costuma ter rotina para dormir? Como que é a sua rotina para dormir? Você inala um óleo, coloca o difusor, você toma um banho relaxante na hora de deitar, você tem televisão no quarto ou não tem? É a luz do seu quarto como que é? Então são coisas que a gente tem que observar, tá? Então é só para a gente começar já a pensar, né, nesse sono, nessa qualidade de sono que a gente tem. E aí vamos falar agora da privação do sono. O que que isso acontece com a gente quando a gente fica privando o nosso sono, né? Então, em média, os seres humanos têm que dormir 8 horas por noite. O ideal é desligar tudo a partir das 20 horas. Isso eu estou dizendo, gente, o ideal. Sei que não é a realidade, né? Quando a gente desliga tudo a partir das 20 horas, o nosso cérebro começa a desacelerar e fica pronto para produzir a melatonina, né? Que é o nosso hormônio aí que vai nos fazer dormir bem. Quando não dorme em um bom horário, que o ideal seria entre 20 e 21 horas, principalmente quem tem crianças, tá? Eu conseguia pôr meus meninos na cama 21 horas, mas hoje, naquela época, ainda não tinha esse tanto de tecnologia que tem hoje, né? Imagino para quem está com filho nessa idade deve estar muito difícil. E aí, quando a gente não dorme cedo, a gente alimenta mal. E o que que é esse alimentar mal? Vai surgir aí, né, os problemas emocionais, neurológicos, gastrointestinais e as pneumopatias. E aí no finalzinho aí eu coloquei o que que é isso. Passa a ter um estilo de vida não saudável, né? Porque ingere mais açúcar, tem pessoas que ingerem álcool e alimentos processados. Normalmente quem fica assistindo filme até tarde, assistindo série até tarde, a tendência é comer por criada, né, gente? É aquele negócio que só abre a embalagem e come porque tá fácil. E aí a privação do sono a curto prazo, causa muitos problemas de saúde. Que a privação a longo prazo pode levar até a morte precoce. Então nós vamos entender um pouquinho sobre essa privação de sono. Quando a gente priva o sono a curto prazo, que às vezes é o momento que você está num trabalho mais dedicado, você precisa realmente dormir menos, né? Acontece isso com qualquer pessoa. Mas a gente fica com falta de atenção, alto nível de microsono, falha ao processar informações. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, minha memória não está legal, não estou conseguindo guardar nada. É porque está faltando ali o sono. Reações lentas, desempenho reduzido, impulsividade, perda de empatia. Eu sou uma dessas pessoas, quando eu durmo mal, quando me acorda durante a noite, eu fico zangada, gente, a empatia vai embora, não tem isso não. Infelizmente. Comprometimento da memória e a cognição e criatividade reduzida. Então, essas pessoas que não têm criatividade nenhuma, né, mas também não têm dormido o ideal. Privação do sono a longo prazo. Vamos ver aí o desastre que é isso. A imunidade é reduzida, aumenta o risco de infecção e câncer, aumenta doenças cardiovasculares, risco de diabetes, isso é comprovado, tá, gente? Quem tem privação do sono, essas pessoas que trabalham só noturno a vida toda,
com certeza vai ser um diabético. Por quê? Não dorme à noite e come a noite inteira. Eu sei porque um período da minha vida eu trabalhei à noite. E pra gente espantar o sono, a gente come. Então isso é normal. Então você pensa, a pessoa anos e anos e anos e anos fazendo essa mesma, né, trabalhando à noite e fazendo isso tudo. Então vai ter um problema aí. A obesidade também, quem dorme pouco, come muito e fica obeso. E os problemas psiquiátricos também que vêm, estabilidade de humor, ansiedade, depressão, aumento do uso de estimulantes e sedativos e aumenta o risco de colapso mental. Então foi feita uma pesquisa com mulheres, isso aqui me assustou muito. Eu estou fazendo um curso com o Dr. Vitor Sorrentino e me assustou muito essa pesquisa aqui, tá? Foram analisados 61 estudos envolvendo cerca de 115 mil mulheres, com o objetivo de avaliar, se as mulheres submetidas a regimes de trabalho de plantão noturno tinham maior incidência de câncer. E aí vem o resultado. Foi observado aumento de 32% de risco de câncer de mama na população de forma geral, de todas as profissões, sendo que as enfermeiras apresentaram 58% de casos, dado assustador. Né? E eu tenho um colega que foi enfermeira, que trabalhou realmente muito tempo à noite e que chegou, né, nesse nível aí de câncer de mama. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa pesquisa me assustou. E aí vem a questão do uso da melatonina. Vamos entender um pouquinho disso. Muitas pessoas usam a melatonina à torta e à direito. Acha que vai ajudar a dormir melhor. Não é essa a indicação, tá, gente? A melatonina ela é indicada para quem realmente está passando por um período de curto para dormir, que ela vai ajudar naquelas horas pequenas que tem para dormir, que durma melhor. Ou a partir de 50 anos é indicado porque nesse período as nossas taxas hormonais já estão caídas, né? Já estão lá embaixo. Então a gente tem mais insônia, a gente tem mais aquele incômodo para dormir, vem os calorões de menopausa para as mulheres. Então a tendência é que se toma melatonina, mas desde que vá no médico e tenha a dosagem certa, tá? Não é normal a pessoa sair tomando melatonina à torta e à direito, tá? Então, se alguém conhece alguém que faz uso, né? Então, aqui fala, né? Foi feita meta-análise totalizando 29 estudos avaliados. Conclusão, suplementação com melatonina foi eficaz em reduzir o tamanho tumoral, aliviar efeitos colaterais induzidos por rádio e quimioterapia, incluindo plaquetomia, fadiga e neuropatia, melhorar a taxa de sobrevivência de 3 meses a 1 ano em até 40%. Então, é uma meta-análise, né, que eles fazem, mas é o que eu estou dizendo para vocês. Para um grupo de pessoas é necessário, vai fazer muito bem, mas o excesso é perigoso. Então, tem que se tomar cuidado, né, em ingerir aí a melatonina. Tem gente que sai comprando aí na farmácia e sai tomando isso aí sem ao menos fazer exame, procurar um médico, né? Então a gente não deve fazer isso. E o que acontece quando a gente está dormindo? O que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro? É um momento que a gente vai parar, mas a gente dorme, mas os nossos órgãos continuam ali em funcionamento, o nosso cérebro continua em funcionamento. Então, processamento de informações e criatividade. Então, tudo aquilo que a gente recebeu durante o dia vai processar durante o tempo que a gente dorme. Processamento emocional, as nossas emoções, o nosso cérebro tem o poder de avaliar o nosso emocional, tirar aquilo que não nos fez bem durante o dia e deixar aquilo que nos fez bem. Por isso, a gente precisa dormir um período para que todo esse processamento venha acontecer. Desenvolvimento e armazenamento da memória. Então, é o que eu disse lá atrás, quem não dorme tem a memória fraca. A pessoa fala, nossa, não estou conseguindo absorver nada. Mas realmente não teve esse armazenamento, não teve as horas de sono, não, estão em déficit. E aí esse armazenamento da memória não vai acontecer. O cérebro regula o crescimento e a reparação. Igual quando a gente tem bebê, né? Quando o bebê mais desenvolve, é no momento que ele está dormindo. Né? E aí quando eu li isso aqui eu lembrei dos meus filhos dormiam muito,
Era muito bom quando eles dormiam. Nossa. Remoção de produtos residuais. Nosso organismo ele faz um detox durante o momento que a gente está dormindo. Ele faz um detox do nosso organismo, dos nossos órgãos de forma geral, tá? E a reconstrução do metabolismo. Então, também vai ser nesse momento que a gente está dormindo e fortalecimento da nossa imunidade. Então, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, que são danos, né? Aqui a gente está vendo que a gente tem um benefício quando a gente dorme aí as horas necessárias, tá? O sono ajuda a manter peso saudável e reduzir diabetes. É aquilo que a gente falou lá atrás. Quem dorme pouco, come mais. Né? E aí vai vir diabetes, vai vir sobrepeso, vai vir obesidade. E aí a gente, por que disso? Nós temos 2 hormônios que controlam o nosso apetite, que é a leptina, responsável pelo gasto de energia e sinaliza a sensação de saciedade, e a grelina, que é responsável por desencadear a fome. Então, o sono inadequado diminui a leptina, que é o que deveria estar alta, né? E aumenta a grelina. Então, por isso que as coisas ficam bem trocadas, né? E a insulina também, né? Do nosso pâncreas, sem produção adequada, né? Provoca a concentração de açúcar no sangue, podendo levar o indivíduo a diabetes tipo 2. E a redução do sistema imunológico. Gente, o nosso sistema imunológico reduzido, ali fraco, o nosso corpo não combate as doenças, né? E aí nem conseguimos proteger as nossas células. Eu tive um momento muito difícil agora no mês de outubro e minha imunidade caiu. Eu tive uma sinusite que eu nunca tive na vida, que nenhum dos óleos essenciais conseguiram me ajudar. Eu tive que realmente entrar com antibiótico alopático, tá? Nem o orégano deu conta. Tudo que eu fazia quando eu tinha sinusites mais leves, eu fiz dessa vez e não resolveu. Mas por quê? A minha imunidade abaixou muito devido a alguns problemas que a gente teve de família. Então, realmente, assim, o corpo da gente é fantástico. É uma máquina muito linda. Então, e o sono ajuda na fertilidade. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas nos procuram pedindo óleo essencial para ajudar na fertilidade. Então, isso aqui é um alerta para nós orientar essas pessoas e perguntar para elas, mas como que está o seu sono? Né? Você tem dormido bem? Você tem dormido um sono reparador? Porque a maioria das pessoas fala com a gente assim, não, eu durmo bem sim, eu durmo bem. Mas dorme aquele sono só suave, né? Não dorme aquele sono profundo. Então, para os homens, né? Os homens sofrem distúrbio do sono e privação do sono tem níveis significativos de baixa de testosterona. Isso também afeta a capacidade do cérebro de se concentrar. Eles geralmente se sentem cansados e fadigados. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele dorme muito pouco e realmente foi indicação do médico que ele tomasse testosterona. Então ele toma uma injeção de testosterona a cada 15 dias. Quando ele começou o tratamento, parece que depois passou para um mês. Então a gente vê que realmente o sono prejudica. E nas mulheres, né, dá o baixo nível, né, dos hormônios necessários para a ovulação e a concepção. E para as gestantes ainda mais grave, né? Pode chegar até aborto espontâneo no primeiro trimestre, as mulheres que não dormem direito na gravidez. E engraçado, porque assim, eu dormia muito, porque eu tinha um sono fora do comum no início da gravidez, mas não são todas as pessoas, né? E aí vem a importância da suplementação, que a gente fez lá na pergunta no início lá. Gente, a gente vai ao médico e eles pedem pra gente, eu tô à caça de um médico da medicina integrativa, ainda não consegui achar um bom. Por quê? A gente vai nos médicos, né, tradicionais, da medicina tradicional, e eles pedem pra gente aquela fichinha de sempre, né? Glicose, colesterol, hormônio, aquelas coisinhas simples, vitamina D, mas eles não fazem realmente um exame mais detalhado de como estão os nossos minerais, as nossas vitaminas de forma geral. Então, a vitamina do complexo B é importantíssima para o nosso organismo. O magnésio é importantíssimo, o zinco é importantíssimo. E os médicos não se preocupam com isso. Essa suplementação que eu citei ajuda a gente a evitar doenças, ajuda a melhorar a nossa imunidade, vocês vão ver. Então, assim, é assustador por que não fazem isso com a gente, por que não pedem esses exames.
né? Então agora eu já pus na minha cabeça que eu vou procurar um médico que vá realmente verificar todas essas coisas, né? Eles se preocupam muito com vitamina D, ferritina, tal, colesterol, diabetes e fica por aí, né? E aí nós vamos falar um pouquinho agora do GABA. Por quê? Porque o GABA é um principal neurotransmissor, né, inibitório do sistema nervoso central. E aí a gente tem que entender que como o GABA, né, nós temos neurotransmissores no nosso intestino, que a gente chama de nosso segundo cérebro, é importantíssimo nós olharmos a como está a saúde do nosso intestino, tá? Porque isso vai interferir no nosso corpo de forma geral, no nosso cérebro. É muito sério, gente, é muito sério. Quando eu aprendi isso, né? Porque a gente não sabe, porque ninguém fala isso pra gente. Quando eu aprendi isso, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, eu comecei a ficar mais esperta, porque eu já fui muito de intestino preso, né? Então a gente precisa cuidar. Quando seu intestino é preso, quanta toxina fica presa dentro do seu intestino, né? Então, fala aqui que o GABA é sintetizado a partir de aminoácidos, glutamato, né? Com a enzima glutamato, os nomes difíceis aqui, mas que a gente precisa. E a nossa microbioma intestinal desempenha um papel importante na produção do GABA. Então, por isso que nós temos que cuidar do nosso intestino, tá? E ajuda a converter a glutamina e o ácido glutâmico em GABA. Então, gente, vamos cuidar do nosso intestino, tá? Não vamos deixar de sempre preocupar em usar uma fibra, ingerir bastante água, né? Porque também faz parte da nossa saúde. E aqui fala um pouquinho da importância do mineral magnésio. Ele é importante para a ligação e ativação dos receptores do GABA. Olha para você ver. Eu, por exemplo, já nunca olhei como é que é o magnésio. Nunca olhei. Já preocupei com cálcio, né? Por causa de osteoporose, eu já passei da menopausa, mas eu nunca preocupei com magnésio. Então, sem níveis adequados, não somos capazes de ativar efetivamente os receptores GABA e utilizá-lo de forma eficaz. A deficiência do magnésio é extremamente comum, com mais de 80% das mulheres, estou falando com vocês que eu não colhi o meu, e 70% dos homens sofrendo com isso, mesmo nos Estados Unidos, e portanto a suplementação para a maioria terá um impacto dramático na atividade do GABA. Então vamos começar a olhar aí, pedir os médicos para olhar como está o nosso magnésio, tá? Que é muito importante. E os efeitos da suplementação? Então foi feita uma revisão sistemática do efeito da suplementação do magnésio na ansiedade, depressão, qualidade do sono em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca aberta. E olha a conclusão disso. Devido aos efeitos do suplemento oral de magnésio em pacientes após cirurgia cardíaca, recomenda-se que esse suplemento oral seja incluído no programa de tratamento desses pacientes, a fim de reduzir a ansiedade, depressão e melhorar ainda a qualidade do sono. Olha, eu fiquei assim, fiquei chocada com essa revisão aí que fizeram, né? Isso é interessantíssimo, porque ninguém pensa nisso, né? E aí melhorar a qualidade do sono. Após vários estudos, né, que foi feito sobre o sono, uma meta-análise, né, eles fazem normalmente isso, pega um grupo de pessoas, usa coisas com efeito placebo, e outro grupo eles usam realmente aquilo que sabe que vai dar resultado, sem que nenhum dos dois grupos sabe, nem quem está aplicando, né, fazendo essa meta-análise também pode saber. Mas aí foi feito que chá e aromaterapia com óleo essencial de lavanda, que melhora a qualidade do sono em mulheres via atividade neurológica, via efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, para nós mulheres, inalar umas 3 gotinhas de lavanda, gente, na hora de dormir, né? Que seja ali, eu prefiro na mão, tem pessoas que gostam de colocar no travesseiro, tem pessoas que gostam de colocar no difusor. O lavanda hoje faz parte da minha hidratação corporal. Eu uso um creme neutro com óleo de lavanda. Então, assim, lavanda para mim hoje está bem na minha rotina mesmo, né? Então, tem muito estudo que fala, né, a lavanda, até para a questão da ansiedade generalizada, que às vezes a pessoa vai usar uma vez, uma gota, não vai fazer efeito. Você pode aumentar as gotas e o que vai dar resultado? É o uso contínuo.
a persistência, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho da higiene do sono, que isso aqui também, gente, eu fiquei assim impactada com isso aqui, porque a gente não para pensar nisso. Quem não faz essa higiene do sono tende a ter insônia, tá? Como assim? Dormir em local escuro, né? Esse primeiro aqui, ó, é um protetor de olhos, né? Que fala que nós temos que ter um local escuro para dormir, e isso para mim é fundamental. Eu não consigo nem uma luzinha de LED dentro do quarto, assim, do ar condicionado. Para mim tem que apagar tudo me incomoda. O que você vai comer antes de dormir, é o que a gente falou lá no início, né? Cuidado com carnes que difícil digestão à noite, né? As pessoas falam assim, eu como só uma carne, uma salada, mas aí pega lá um bifão de boi, que a digestão é super lenta, e come e vai dormir. Não é legal. Evitar, né, os vícios aqui, né? No final da tarde, quem consegue tem tempo, é bom fazer uma caminhada para dar uma cansada mesmo no físico. Evitar café, tá, gente? Café só na parte da manhã. Evitar café do horário do almoço para tarde. Eu evitava, às vezes, a partir de 16 horas. Mas se eu tomar café, gente, à tarde eu não durmo. O café para mim é, assim, uma coisa absurda. Olhar aqui como que tá, né, a questão da sua cama, qualidade da cama, do colchão. Temperatura. Tem pessoas que todo ser humano dorme melhor quando a temperatura está mais baixa. Mas não precisa exagerar, colocar aquele quarto gelado, não. 22, 23, até 24 graus é uma temperatura bacana para dormir e para o seu corpo sentir bem para dormir, tá? Despertador. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Meu filho tá aqui, ele põe relógio para despertar a madrugada inteira para estudar, gente, isso me incomoda assim, absurdo. Tela de computador à noite, evitar. Jogos, principalmente as crianças, aqueles jogos que deixam as crianças agitadas, né? Além da tela, da luminosidade da tela, que é prejudicial, ainda vai agitar a criança na hora de dormir. E na hora de dormir, procurar fazer uma meditação. O que é isso? Deixa a televisão, deixa o computador, pega um livro para ler, pega uma Bíblia para ler, alguma coisa que vai te colocar mais centrada, alguma coisa que vai te relaxar, né? E aqui vem a rotina que eu falei para dormir, né? O que a gente faz? Um banho relaxante, né? Um banho com óleo essencial, ter horário, né? Isso é uma rotina, você tem que ter sempre um horário certo, procurar dormir todos os dias no mesmo horário. As pessoas que têm o hábito de dormir no mesmo horário, gente, não precisa nem de despertador para acordar, é uma coisa impressionante. Eu tive isso na minha vida um tempo, que eu conseguia, e eu despertava assim, normal, sem despertador. Por quê? Hábito. O corpo acostuma, o cérebro acostuma, então você passa a dormir melhor, tá? Então essa higiene do sono aqui, acho que todos nós deveríamos procurar fazer, tá? Eu sei que é difícil, né? Tem momentos da vida que a gente não consegue, com criança pequena é complicado, criança doente, algum familiar doente, então, mas a gente tem que tentar melhorar aí essa higiene do sono. E opções para melhorar o sono. Evitar luz forte no quarto, né? Porque às vezes a pessoa entra e acende luz. Agora a gente já tem óculos, né? Que com a lente azul, que ajuda a diminuir a luminosidade da tela do computador durante o dia. Então você já não fica tão acelerado assim. Tem um óculos agora de lentes amarelas, não sei se vocês já viram, que também ajuda nessa questão da luminosidade. Quem for usar lâmpadas no quarto, procurar colocar lâmpadas de cor vermelha ou âmbar, não diretamente no olho, mas colocar embaixo da cama. Tem umas que a gente compra que são adesivas, né, que você cola nos lugares. Então, mas tem que ser luzes de baixa luminosidade, tá? Quem gosta de abajur, procurar colocar uma lâmpada que seja mais cor âmbar, né? Às vezes incomoda a gente aqui lá, mas é o que vai ajudar. Então, esse tipo de luz não atrapalha na produção da melatonina, pelo contrário, ajuda na produção da melatonina,
tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado com a luminosidade do quarto. Cessar telas durante a noite antes de dormir. Ai, gente, eu tô me policiando para isso. Depois que eu fiz esse estudo, eu tô meio assustada. Então, os estudos comprovam que piora o tempo para adormecer, alteração, né, atraso do ritmo circadiano, que é os horários que a gente tem ali para dormir, cada momento a gente está num nível de sono, né? Diminui a melatonina, diminui a quantidade do sono REM e piora a alerta matinal. Então, as pessoas que têm essa coisa não conseguem, têm dificuldade de acordar de manhã. Então, quem tem criança que vai estudar, acordar cedo para ir para a escola, tem que tirar da tela à noite mais cedo. Né? Tem criança que vai para o quarto com o celular. A minha filha ficava muito brava comigo porque à noite eu recolhia o celular deles, tirava do quarto, quando eles eram menores. E olha que meus filhos foram ter celular com 12, 13 anos de idade. Hoje as crianças de 5 anos têm celular, ou até menos, né? Então tem que tomar cuidado aí. E aí, o que é importante evitar, né? Aí nós falamos do café lá atrás, eu só coloquei aqui de novo para frisar. Assistir essas séries aí Netflix, que parece que o troço é viciante. Eu nunca assisti, gente, mas minha família já. E é viciante, eles começavam a assistir, não, só mais um episódio, só mais um episódio, ia ficando. Telas, né, de forma geral, computador, televisão, celular. Jantar, né, os alimentos e nutrientes, o que você está ingerindo antes de dormir. Evitar álcool. O pessoal tem um grande engano que álcool vai ajudar relaxar para dormir. Pelo contrário, o álcool não relaxa o seu cérebro, tá? Ele acelera o cérebro. Ele relaxa a musculatura do corpo, mas ele acelera o seu cérebro. Ele atrapalha a produção de melatonina. Óleos essenciais devemos usar, né? Devemos usar para ajudar. E luz, nós falamos da luz, evitar a luz. Os sons, gente, música, você vai ouvir música à noite? Você vai ouvir uma música agitada? Não. Aí até aconselha-se ouvir música de ondas alfa. Nunca ouvi, não sei o que é, mas tem essa recomendação, que são música que faz relaxar o cérebro, tá? E outra coisa que nós devemos respeitar é o horário, tá? Sempre procurar dormir todos os dias no mesmo horário. E aqui tem os estágios do sono. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Tá dando para ver? Pode abrir aí, só me falar se tá dando para vocês lerem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler o que tá escrito aqui, mas eu achei super interessante da gente falar do estágio do sono, porque acho que eu vou ler aqui, que aqui tá maior. Pra gente entender o porquê que a gente precisa dormir um tempo maior, sabe? O porquê que a gente precisa atingir lá. Deixa eu ver se aqui eu consigo ler melhor para vocês. Acho que ali vai estar melhor mesmo. O estágio que a gente fica... E a gente nunca parou para pensar, né? A gente passa 1/3 da vida da gente, deveria passar 1/3 da vida da gente dormindo. E dificilmente as pessoas fazem isso, né? Então, precisa dormir mais tempo. Então, tem o estágio 1. Ai, gente, eu vou ter que comentar mais um tiquinho. Aqui, ó. Acho que vai dar para vocês verem aí. Que é a transição da vigília para o sono, que é aquele sono levinho, tá? O estágio 2 é o início do sono mais pesado. O estágio 3 é o início do sono profundo e da recuperação fisiológica. Então, nesse estágio 3 é que o nosso organismo começa a fazer aquilo tudo que a gente falou ali para trás, né? Trabalhar lá a questão dos órgãos, do cérebro, relaxamento, armazenamento do que foi acontecendo durante o dia, é nesse estágio 3. O estágio 4 é o sono profundo, com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. Nesse estágio 4 aqui, diz que nosso coração bate menos
e a nossa pressão arterial também diminui. Não sei se vocês já ouviram falar, quando a pessoa vai levantar para ir ao banheiro de madrugada, não se deve levantar de uma vez, né? Tem que sentar na cama, esperar um pouquinho para depois levantar. Por quê? Porque estava ali totalmente, talvez já estava até no estágio 4, né? E o sono REM, que é o sono restaurador, no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem e os sonhos acontecem. Então, esses estágios do sono é muito interessante para a gente observar. Então, aqui, ó, vem no quadro aqui falando. Aqui, ó, estágio do sono, né? Acordado está no estágio 0. O sono não REM, né? Que é o sono leve, estágio 1, estágio 2. Sono profundo, que é o estágio 3. Então, isso acontece de 4 a 7 horas por noite. E o sono REM, né? Que é o estágio R ali. Então, 1 hora e 30 por noite acontece o sono REM. Então, a gente precisa tomar cuidado e cuidar do nosso sono. Peraí, gente, deixa eu ver se vai passar aqui. Eu vou ter que diminuir aqui um tiquinho, senão vocês vão conseguir ler. E agora nós vamos fazer algumas dicas práticas aqui dos óleos que ajudam a gente a ter um sono melhor, tá? Então, eliminar toxinas durante o sono, limpar nossa casa, né? Limpar a casa que a gente fala é o corpo da gente, tá? Usar os óleos essenciais de cravo e coentro, diluídos em óleo vegetal nos dedões dos pés para desintoxicar de metais pesados. Usar pela manhã e à noite. Isso aí vai ajudar também. Programando a rotina para um bom sono. Banho relaxante com óleos essenciais de lavanda. Eu gosto de lavanda pós-banho, mas eu gosto de brief no cantinho do box para ajudar a respirar melhor, e o brief também ajuda a relaxar um pouco. Ou outro, né, de sua preferência, de repente você tem um óleo que se identifica mais com ele. Relaxar o corpo. Pode-se pingar 2 gotas de lavanda na cápsula e tomar 30 minutos antes de dormir, para aquelas pessoas que têm insônia, né, mais pesada. Então, uma dica boa desse óleo de lavanda. Ou colocar 3 gotas de serênito difusor para dormir. E aí tem outras opções que você pode colocar puro ou combinado, tá? Com camomila romana, frankincense, cedro, ylang-ylang, marjoram e outros aí que vocês gostam também para dormir. Ajudar a adormecer colocando os órgãos para dormir. Diluir juniper berry, aproveitando que está com 10% de desconto esse mês, né? Com óleo de coco e massagear a barriga e pés. Então ajuda a adormecer os órgãos. Preparar o dia seguinte. Inalar o Aidorete e o cedro e pensar que terá muito tempo no dia seguinte. Isso aí a gente tem que trabalhar o pensamento e não já pensar que vai acordar todo acumulado de tarefas, né? Para relaxar a mente enquanto dorme, bala-se, patchouli, vetiver ou cedro. Faça uma combinação com esses óleos também diluídos, né? Que pode ser um blend. Passa na testa, nuca, orelhas, dedos dos pés antes de dormir para se permitir desligar. Para reduzir a ansiedade e estresse, cura emocional. Inalar o lime, o aidorete, bergamota, citrus bliss, que ajuda a liberar hormônios da felicidade, serotonina e dopamina. Então, uma dica bem legal essa. E sinergias para relaxar e descansar. Então, a gente pode fazer um blend, né? Um rolão de 10 ml, 4 a 5 gotas de camomila romana, 2 a 3 gotas de frankincense, 2 a 3 gotas de aidorete. E aí pode usar de 2 formas, como ou colocar essas gotas no difusor ao lado da cama, ou fazer um rolão, completar com óleo de coco e passar na sola dos pés e inalar antes de dormir. E era isso. Muito obrigada a vocês pela atenção. Eu vou parar a gravação agora e aí eu vou abrir de novo lá a sala para